Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na aula de número 7, nós vamos falar sobre o oscilador harmônico. A função que a gente vai estudar é um pouco diferente da que a gente estava vendo, tá certo? A que a gente estava vendo aqui era uma função, né, que dependia de x e de t, tá? Ou seja, ela tinha o seu eixo cartesiano y e o x, né? E a onda ela dependia do tempo também, então ela tinha movimento, né? Agora, o oscilador harmônico, a função de onda, ela é um pouco mais simples, tá? E a gente vai poder encontrar essa função aí que está aparecendo e através dos exemplos de osciladores. Bom, o que são os osciladores harmônicos? São exemplos de coisas que estão oscilando e essa oscilação, de alguma forma, ela, ela prescreve um movimento periódico. Tá? Por exemplo, vou dar o exemplo mais clássico de um oscilador harmônico. Um sistema de bloco-mola. Né? Então, você tem uma massa pendurada numa mola e essa massa é colocada para oscilar. Então, ela fica oscilando de um lado para o outro, ou de cima para baixo, se o sistema estiver na vertical. Esse tipo de oscilador é chamado de oscilador harmônico porque a função associada a esse movimento é uma função periódica. E quais são as funções periódicas que nós já conhecemos? São a função seno e a função cosseno. Todas elas são funções periódicas. Bom, um outro exemplo de oscilador harmônico, também muito conhecido, é o pêndulo. Né? O pêndulo ele oscila também de um lado para o outro como um oscilador harmônico. Né? Uma coisa muito interessante do oscilador harmônico é que o seu período ele é sempre igual, sempre constante, independente da amplitude, o período é sempre o mesmo. Tá? A gente vai conseguir chegar a essa conclusão através das equações, tá certo? Então, a gente vai começar, primeiro, como encontrar, né? A pergunta é como encontrar essa equação do oscilador harmônico. Bom, então, como eu disse, nós temos aqui um exemplo de oscilador harmônico, né? Que é o sistema de bloco-mola. Então, aqui eu desenhei o mesmo sistema de bloco e mola em 3 momentos diferentes, tá bom? Este primeiro momento é onde a mola está esticada. Este segundo momento é onde a mola está em repouso, né? Ou seja, na posição de equilíbrio, acho que é a melhor palavra, na posição de equilíbrio, ou seja, ela não está nem comprimida e nem esticada a mola, tá certo? Então, é chamado de posição de equilíbrio. E aqui nesse terceiro momento, onde a mola está comprimida, tá certo? Então, aqui eu vou colocar como referência o nosso x igual a zero, tá certo? E o que acontece? Esse bloco aqui, ele vai esticar até um tamanho que a gente vai chamar de A, e ela vai comprimir também até um tamanho que eu chamo de menos A, certo? Então, é o mesmo tamanho aqui que ele estica, é o mesmo tamanho que ele encolhe, né? Que ele é comprimida. Então, dá para perceber que o negócio fica fazendo esse movimento aqui, né? De para lá e para cá, para lá e para cá. Bom, deixa eu apagar aqui. Vamos desenhar as forças que estão agindo sobre esse bloco aqui, ó. Por exemplo, neste momento em que o bloco está esticando a mola, né? Que está aqui na posição mais esticada possível, existe uma força que está puxando o bloco de volta, certo? Então, existe um vetor força aqui, ó. Tá? Eu vou chamar essa aqui de força E, tá?
Neste ponto aqui, ó, onde o bloco está em equilíbrio, a mola não está nem comprimida e nem esticada. Então, esse ponto aqui não existe força agindo sobre o bloco. E neste ponto onde a mola está comprimida, existe uma força que está empurrando o bloco de volta, né? Essa força é de... Eu vou apagar esse A aqui para não confundir, tá bom? Vocês já sabem que é menos A. Então, vai existir uma força aqui também, né? Força E, tá certo? Que é empurrando para lá. Bom, então quais são qual que é, né, a força resultante neste ponto aqui, né? Nesse ponto onde a mola ela tá mais esticada? Ela vai ser apenas o FE. Por quê? Porque não tem outra força agindo. Lógico, tem a força peso desse bloco, mas aí existe uma força normal, né? Aí a força peso e a força normal, elas podem ser canceladas, né? Porque elas estão agindo sobre o mesmo corpo e tem sentido contrário, né? E neste ponto aqui, ó, onde aqui nesse ponto do meio, qual que é a força resultante? É zero, correto? Então, nesse ponto do meio, não existe força resultante. A força resultante é zero. Agora, neste ponto onde a mola está comprimida, qual é a força resultante? A força resultante é FE. Até aqui, sem problemas, né? Tá certo? Até aqui, sem problema, ok? Bom, agora vamos acertar a questão dos sinais. Quando a mola ela está sendo esticada, empurrada para lá, a força que está agindo é uma força contrária ao movimento do bloco. Se o bloco está indo para lá, a força é o contrário. Então, esse tipo de força FE é chamado de força restauradora, uma força de restauração. Então, a gente costuma utilizar o sinal negativo para esse tipo de força, tá certo? Eliminei o sinal vetorial, que a gente está numa dimensão só, tá bom? Então, eu só estou tratando aqui da magnitude da força e o sinal menos já garante para mim que é o sinal indicando que é contrário ao movimento, tá bom? Esse sinal menos aqui já indica que é o contrário ao A. Esse A aumenta para lá e a força é o contrário. Então, esse sinal negativo indica que é contrário do deslocamento A, tá certo? O deslocamento é positivo para lá e a força é para cá. Então, esse sinal negativo é isso. Bom, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se o bloco, quando ele vem para cá, o que acontece com o A? O A, ele vai aumentando negativamente. E a minha força está ao contrário dela. Então, aqui também, né? A força resultante vai ser o menos FE. Tudo bem? Então, a força resultante, ela é esse menos FE. Agora, o que é esse FE? Que tipo de força é o FE? Propositalmente, eu coloquei FE para a gente lembrar de uma força que age sobre as molas, né? Que é a tal da força elástica. A força elástica, ela obedece uma lei, né? Conhecida como a lei de Hooke. Então, aqui nessa equação, né? Tanto essa como essa, a gente chega à conclusão que a força resultante, ela vai ser igual a... Quem é a força elástica? Né? Na lei de Hooke, força elástica é igual a Kx, certo? Então, aqui vai ser menos Kx. Isso é a nossa força resultante, onde o K é a constante da mola, então vai depender de mola para mola, e esse X é quanto que a mola saiu da sua posição de equilíbrio, tudo bem? Nesse ponto aqui, por exemplo, o X vale A, tá? E o K é o que depender de que tipo de mola é essa aí. Tudo bem até aqui, né? Então, a gente vai trabalhar com essa equação da força resultante.
Então, vamos lá. Força resultante é igual a menos Kx, certo? Bom, o que a segunda lei de Newton nos dizia? Que a força resultante ela vai ser igual a massa vezes a aceleração, correto? Então, a gente não poderia deixar de utilizar a segunda lei de Newton quando aparece uma força resultante. Então, a gente tem que usar. Então, no lugar da força resultante, eu vou colocar a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa equação essa junção das duas ficaria como? Massa vezes aceleração igual a menos Kx. A aceleração, ela é uma grandeza vetorial, certo? E a aceleração, ela é deduzida a partir de x, né? Como sendo a derivada segunda de x, correto? Velocidade é a derivada primeira, né? Com relação a x. E a aceleração é a derivada segunda com relação a x, não. Derivada segunda com relação ao tempo, né? Derivada segunda da função x com relação ao tempo. Essa é a aceleração. Então, vamos escrever isso. Massa derivada segunda de x com relação ao tempo igual a menos Kx. Aí, agora, eu só vou pegar esse m e passar dividindo, tá? Então, a gente vai ficar assim, ó. Derivada segunda de x dt igual a menos k sobre m vezes o x. Agora, atenção para essa equação aqui, né? Ela é uma equação muito importante para nós. Ela é uma equação que é chamada de equação diferencial, certo? É uma equação diferencial de segunda ordem, tá? E para a gente encontrar qual é o valor de x dessa equação, a gente teria que resolver uma equação diferencial. O que é uma equação diferencial? Ela é uma equação igual a uma equação que vocês estão acostumados a resolver, né? Por exemplo, uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau, quando a gente resolve ela, utilizando lá o método de Bhaskara, por exemplo, a gente encontra dois valores, se é a equação de segundo grau, né? Esses dois valores são conhecidos como raízes dessa equação, tá certo? Na equação diferencial, a gente não encontra dois valores, não encontra números. O que a gente encontra quando resolve a equação diferencial são funções, tá? Então, essa é a diferença. Na equação diferencial, a gente encontra funções, e na equação normal, sem ser a diferencial, a gente encontra números, tá? Agora, o método de resolução de uma equação diferencial de segunda ordem, ela não é igual o método de resolução de uma equação sem ser diferencial. A gente utiliza outros métodos para resolução, tudo bem? Mas essa equação aqui, em especial, ela é uma equação que dá para a gente encontrar ela através do simples chute, né? Como assim chute? A gente vai chutar uma função e testar para ver se essa função que a gente chutou vai ser solução dessa equação aqui, tá certo? Quando a gente está fazendo uma equação do segundo grau e a gente encontra as raízes dela, a gente pega aquele valor da raiz e joga na função de novo para testar se aquela raiz está certa. É isso? A gente pode testar usando o valor da resposta da equação do segundo grau, jogando simplesmente na equação de novo e ver se obtém uma igualdade. É isso? Na equação diferencial, a gente pode fazer a mesma coisa. Se a gente tem a função como resposta dessa equação, a gente pode pegar essa função e jogar aqui na equação e testá-la, tá? Agora, como que a gente vai chutar uma função
para ser resposta dessa aqui? É a gente olhar ela com um pouquinho mais de carinho. O que está dizendo aqui? Está dizendo que eu estou derivando duas vezes uma função x, ó, né? Derivando duas vezes uma função x, e eu estou obtendo como resposta a própria função x de novo, multiplicado por menos k sobre m. E menos k sobre m, se você reparar bem, o que é? Menos k é uma constante e m também é uma constante, tá? Então, em princípio, eu vou escrever assim de novo, ó. Eu vou reescrever essa equação, menos, no lugar de k sobre m, eu vou colocar uma coisa qualquer, ômega, tá? Por quê? Eu coloquei um ômega porque é uma constante, tá certo? Em princípio, vou colocar menos ômega, vou colocar menos ômega ao quadrado de propósito, mas de qualquer forma, isso aqui, né, vai ser igual a k sobre m, uma constante. Certo? Então, ó, só reescrevi a nossa função, nossa equação diferencial. Não fiz nada, nem resolvi nada dela ainda. Eu só peguei, em vez de colocar menos k sobre m, coloquei menos ômega ao quadrado, tá? Porque aí agora eu tenho a derivada segunda de uma função x sendo igual à própria função x multiplicado por uma constante ao quadrado. Tudo bem? Bom, aí a pergunta é, qual função que quando eu derivo duas vezes ela volta a ser ela mesma de novo? Pensa um pouquinho, qual função que eu posso derivar ela? Derivo uma vez, derivo de novo e ela volta a ser a própria função, né? Deriva duas vezes a função, ela volta a ser a própria função. Vamos pensar numa função cosseno, não é isso? Se eu derivar a função cosseno uma vez, olha só, círculo trigonométrico, aqui é o cosseno, não é isso? Aqui é o seno, aqui é o menos seno e aqui é o menos cosseno. Se eu pegar a função cosseno e derivar uma vez, ela vira seno. Se eu derivar o menos seno, mais uma vez, ele vira menos cosseno. Então, ela era cosseno, derivei uma, duas, ela voltou a ser cosseno, só que com sinal negativo. Percebeu? Olha como parece, ó. Derivar duas vezes a função vai dar a própria função com sinal negativo. Então, um chute bom para isso é que o x possa ser uma função cosseno. Então, a função x de t, ela, com um chute, vai ser um cosseno. Aí, esse cosseno tem que ter um t aqui dentro, porque eu vou derivar com relação ao t duas vezes para dar ela mesma. Então, em princípio, a função teria uma cara mais ou menos igual a essa aqui, certo? Agora, vamos derivar essa função duas vezes para ver o que dá. Se eu derivar essa aqui duas vezes para ver, né, vou jogar essa função aqui na minha equação diferencial e ver o que vai dar, tá? Então, vamos lá. Vamos derivar a função cosseno duas vezes. Então, vou colocar a derivada segunda com relação ao tempo. Ela vai dar derivada uma vez, vai dar menos seno de t multiplicado pela derivada de quem está dentro, 1. Certo? Eu derivei essa aqui, ó. Obtive menos seno de t vezes 1. Menos vezes 1 não preciso pôr. Vou derivar mais uma vez. É mais correto eu colocar aqui derivada primeira ainda, né? Agora sim vai ser a derivada segunda. Não dá para ver aqui, né? Vamos derivar segunda agora aqui, ó. Derivada segunda com relação a t.
eu vou derivar essa aqui. Vai dar menos cosseno de t. Menos cosseno de t, quem que é? É a minha função que eu derivei. Então, cabe, né? Derivada segunda de x dt vai dar menos x de t. Entenderam o que eu fiz? Peguei a minha função chute, derivei uma vez, derivei duas vezes, e no lugar de cosseno de t, ó, eu coloquei x de t. Aí ficou isso aqui, ó. Tá igual o resultado de cima? Tá mais ou menos igual, né? Ficou a menos de uma constante aqui, né, ó. E aqui não tem essa constante. Percebe? Então, ainda isso aqui não é a minha função que eu estou procurando. Porque você percebe que aqui teria que ter uma constante, ó. E a constante que apareceu aqui é 1, né? E a constante que está aparecendo aqui é 1 ômega ao quadrado. Então, o que que esse 1 é? Não é o 1 que apareceu da derivada primeira, né? Que eu apaguei aqui, que eu risquei. E depois, quando eu derivo de novo, aparece o 1 de novo. Então, é 1 vezes 1. Aqui seria 1 ao quadrado. Não é 1 ao quadrado que eu quero, é ômega ao quadrado. Então, se eu colocar um ômega aqui dentro, eu resolvo o problema. Vamos tentar com esse ômega agora aí, ó. Apaga tudo. E agora nós vamos derivar essa função, né? Fazer isso aqui, aplicar a nossa equação diferencial nessa aqui. Então, vai, ó, derivada primeira de x com relação ao tempo. Vai dar derivada do cosseno menos seno de ômega t. Multiplicado pela derivada de quem está dentro. Quem é a derivada de quem está dentro? Ômega. Certo? Agora eu vou derivar mais uma vez. A derivada de menos x, ó, menos seno é igual a menos cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de ômega t. A constante ômega eu copio. E agora eu vou derivar quem está dentro. Derivada de quem está dentro é o ômega. Olha só o que apareceu. Ômega vezes ômega, né? Então, vou apagar aqui, ó. Isso aqui, né, vai virar derivada segunda de x dt quadrado, ômega vezes ômega, ômega ao quadrado, cosseno de ômega t. Cosseno de ômega t, ó, quem que é? X, tá? Então, derivada segunda dt ao quadrado vai dar menos ômega vezes o x. Deu exatamente a minha equação diferencial. Então, xt cosseno de ômega t é uma das soluções da equação diferencial que eu que tinha encontrado, certo? Será que existe só a função cosseno de ômega t? Então, vamos escrever aqui. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Então, ó, derivada segunda de t é igual a menos ômega ao quadrado vezes o x. Essa é a nossa equação diferencial. Uma solução que a gente encontrou é x de t igual a cosseno de ômega t. Bom, para ficar mais geral, uma forma mais geral, eu posso pegar e multiplicar essa função cosseno por uma constante. Porque se eu colocar qualquer constante aqui na frente, eu não vou interferir em nada, tá? Vocês podem fazer esse teste aí. Eu vou multiplicar por uma constante propositalmente chamado de A, tá? Que aí depois a gente vai ver mais pra frente que essa constante aqui vai definir a amplitude
de oscilação, né? É a própria amplitude de oscilação lá do bloco mola. Então, essa aqui é uma solução dessa equação. Será que existe só x de t a cosseno de ômega t? Não. Existe também a função seno, né? Olha aqui a função seno. Aqui é o seno e aqui é o menos seno. Se eu derivar o seno, ele vira cosseno. Se eu derivar mais uma vez, ele vira o menos seno. Da mesma forma que o cosseno, né? O cosseno estava aqui, derivei uma, derivei duas, ele virou menos cosseno. O seno, ele vira o menos seno. Então, x de t igual a seno de ômega t também é uma solução dessa equação diferencial, ok? Então, temos duas soluções para essa equação diferencial aqui, tá certo? Vocês podem fazer um teste, tá? Que eu vou deixar como uma atividade para vocês fazerem, tá? Vai ser a atividade que vocês têm que entregar para mim, para provar que se isso aqui, se o 1 é solução e o 2 é solução, então a soma de 1 com 2 também será solução. Então, eu vou pegar um A cosseno de ômega t e vou somar com um A seno de ômega t. Tá? Então, eu peguei esse aqui, mais esse aqui, e vocês vão ter que mostrar que ela é solução dessa equação aqui, certo? Então, fica como atividades para vocês. E para resolver isso, vocês vão fazer os mesmos passos que eu fiz para provar que essa aqui era a solução e que essa aqui era a solução. Só repetir os mesmos passos, tá bom? Como é que é? Pega essa função e joga aqui. Você vai derivar duas vezes essa função aqui e ver se você obtém essa igualdade. Tudo bem? Bom, agora então vamos trabalhar com essas duas funções aqui. Ou a primeira ou a segunda. Elas, na verdade, são a mesma, né? Uma é seno e outra é cosseno. Não muda muita coisa, tá? Elas quer dizer para nós que são funções periódicas, né? Lembra que eu falei o que é um exemplo de oscilador harmônico? É aquela coisa que oscila e a sua representação matemática é uma função periódica. E a função cosseno, ela tem aquela característica de oscilar, né? De ter um valor aqui e ela fica oscilando, tá? Só que agora, o que a gente vai ter de diferente lá das ondas que nós estávamos estudando? É que agora aqui nosso eixo x e y é x aqui e aqui é o tempo, certo? Porque, ó, essa que eu acabei de desenhar é a função número 1, que é uma função cosseno, né? Então, aqui, cosseno, se o t é igual a zero, ó, t é igual a zero, eu vou jogar zero aqui, vai ficar cosseno de zero vale 1. 1 vezes o a. Então, aqui é a, tá certo? E aqui é menos a. Então, a função cosseno, ela tem esse comportamento periódico aqui, tá? Então, o nosso oscilador harmônico lá, o sistema bloco-mola, a função que descreve aquele movimento é uma função periódica, certo? Que oscila entre A e menos A. Agora, vamos falar um pouco do ômega. Esse ômega, ele tem um nome, tá? Ele é chamado de frequência angular. E a unidade dele vai ser radianos por segundo, tá? E faz sentido, né? Porque aqui dentro tem que ter uma grandeza em radianos. Isso aqui é segundos, né? O T é segundos. Então, isso aqui só pode ser radianos por segundo para poder cortar segundo com segundo e sobrar o radianos. Certo? O A, a gente viu que é a amplitude, né?
E amplitude é dimensão de tamanho, né? Então, pode usar no sistema internacional a unidade metros. E o que está dentro da função cosseno ou do seno é chamado de argumento da função, tá certo? Bom, vamos considerar uma dessas soluções, né? Porque tanto a seno como a cosseno são soluções, né? Tanto uma como a outra é solução. Então, vamos utilizar essa aqui, né? Como exemplo. E agora a gente vai achar uma relação importante, tá? Então, vou pegar o círculo trigonométrico e o eixo cartesiano, tá? No eixo cartesiano, eu vou representar a função x em função do tempo e eu vou fazer assim, simultâneo, o movimento do ângulo e como que isso é representado no eixo cartesiano, tá? Então, a função cosseno, ela começa aqui com o ângulo 0, depois aqui é π sobre 2, depois aqui é π, depois aqui é 3π sobre 2 e aqui 2π, certo? Função cosseno a função a cosseno de ômega t era uma função que faz aquele movimento que eu já tinha desenhado antes, né? Sim. Daqui, desse início até aqui, ou seja, esse tanto aqui, quando representado no círculo trigonométrico, ele está fazendo este pedaço, a função cosseno, tá certo? Porque, ó, cosseno de 0 é esse ponto, que vale 1, né? Então, aqui vai dar A, porque fica 1 vezes o A. Aí, quando eu venho para cá, a função cosseno dá 0. Função cosseno de π sobre 2 é 0. Então, é como se eu tivesse vindo aqui, ó, cosseno de π sobre 2 é 0, tá? Então, aqui é π sobre 2. Tranquilo, né? Depois, eu venho para cá, ó, vai dar... aqui é menos π, tá bom? Não é menos π, é π. Vai dar, quando eu venho para cá, menos 1, certo? Então, esse pedaço aqui é esse aqui, ó. Então, aqui seria π. E depois aqui, ó, daqui para cá, ela volta a ser 0, né? A nossa função cosseno, ó. Voltando aqui para o eixo do cosseno, esse ângulo aqui dá 0. Então, é esse ponto aqui onde a minha função é 0. Então, aqui seria 3π sobre 2. E, obviamente, esse ponto aqui seria 2π. Tá certo? Então, é o mesmo desenho. Aqui está no plano cartesiano e aqui está no círculo trigonométrico. Então, a gente consegue fazer uma relação, por exemplo, olhando agora para esse desenho aqui que está na forma no eixo cartesiano, a relação que a gente consegue encontrar é entre o tempo e o ângulo. Olha só, esse eixo nosso aqui é o tempo. Se eu pegar daqui até aqui, quanto tempo se passou? Né, esse tamanho aqui, ó. Não quanto de ângulo se passou. Quanto de ângulo, a gente sabe que em ângulo passou 2π. Mas em tempo, ele passou o quê? É o tempo de uma oscilação, certo? Ó, isso aqui é uma oscilação, ó. Ele saiu do A, passou para o 0, foi para o menos A, passou pelo 0 e voltou para o A. A partir daqui, ele vai repetir o movimento. Então, aqui é o tempo de uma oscilação. E o tempo de uma oscilação é definido, né, como o período. Nós sabemos já, né, que o período é o tempo de uma oscilação. Por exemplo, o período de rotação da Terra é o tempo que a Terra leva para fazer uma rotação.
24 horas aproximadamente. Então, a relação que há é que período está para 2π, né? Daqui até aqui é 2π radianos, e daqui até aqui é um período. Então, vamos escrever isso. Ó. Período está para 2π, tá certo? É uma relação que há entre a grandeza temporal e a grandeza angular. Então, o que a gente vai fazer? Se a minha função x de t é a cosseno de ômega t, então eu vou pegar só o cosseno, tá? Então fica, ó, cosseno de ômega t. Então, se eu somar aqui dentro 2π, eu estou somando uma rotação em ângulo dentro do argumento. É igual eu fazer essa mesma coisa aqui, ó. Vou apagar esse desenho, tá? Então, voltando. Eu somei 2π dentro do argumento, então é a mesma coisa que eu somar dentro do tempo um período, ó. Dentro do tempo um período. Certo? Isso aqui é verdade, essa relação aqui, né? Porque a gente viu que são duas grandezas que está diretamente relacionado. Somei 2π radianos, é a mesma coisa que eu somar um período no t. Então, isso aqui vai ser igual, cosseno disso vai ser igual a cosseno disso, se os argumentos forem iguais. Ômega t mais 2π for igual a ômega t mais o período. Aqui eu vou fazer distributiva, né? Então, fica ômega t mais 2π, que é igual a ômega t mais ômega período. Este ômega t corta com esse ômega t, a gente achou isso igual a isso, né? Então, fica ômega período igual a 2π. Então, período vai ser 2π sobre ômega. Essa é uma equaçãozinha, né? Uma relaçãozinha muito importante para nós. Nós vamos utilizar ela bastante vezes aí durante o curso, tá? E essa equação dá para a gente fazer uma relação com o movimento circular. Lembra-se qual era a velocidade angular no movimento circular, né? Qual é a velocidade angular? Era 2πf, não é isso? Lá na cinemática, lá, a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Se eu jogar esse 2π vezes a frequência aqui, ó, vai ficar assim, ó, período igual a 2π sobre, no lugar de ômega, eu vou colocar 2π frequência. Ó, 2π frequência. Corta, corta. Período ficou igual ao inverso da frequência. E isso é verdade, né? Já sabemos que essa relação também ela é válida, que o período é inverso da frequência, ok? Então, equaçãozinha importante aí para o nosso curso e para a vida de vocês também. Então, vou escrever ela de novo aqui, né? 2π sobre ômega. E antes, lá no começo, né? Mais ou menos no começo da aula, a gente viu que o ômega, ele foi considerado, esse menos não, ômega ao quadrado foi chamado de K sobre M, né? Então, o ômega, ele é uma raiz de K sobre M, tá certo? Bom, o que é ômega? É frequência angular, né? M é a massa e o K é a constante da mola. Então, pensa o seguinte, frequência angular, ela é quase igual à frequência, né? É o quanto que ele oscila por unidade de tempo. A frequência angular seria quanto que o ângulo oscila por unidade de tempo. Se eu aumento a massa, ou seja, se eu colocar um bloco muito pesado, o que acontece com a frequência angular?
ela diminui, né? Se isso aqui for grande, ela diminui. Então, ele vai oscilar mais lentamente. Se eu colocar uma mola muito rígida, o que vai acontecer com o ômega? Vai ser mais rápido. Então, a mola muito rígida vai oscilar mais rápido o bloco, tá bom? Então, essa relação aqui dá para a gente associar com o movimento do oscilador. Vamos pegar esse ômega aqui e jogar no período. Vai ficar 2π sobre raiz de K sobre M. Então, período vai dar 2π, que multiplica a raiz de M sobre K. Então, olha só que interessante. O período de um oscilador harmônico, ele só depende da massa e da constante da mola. Nesse caso aqui é oscilador bloco-mola, tá bom? Depois a gente vai ver o pêndulo, é outra equação o pêndulo. Mas, você vê que o bloco-mola, o período só vai depender da massa e da constante da mola. Ela não depende da amplitude. O que era a amplitude? Era o quanto que a mola foi esticada a partir do ponto de equilíbrio, né? Então, o oscilador está aqui. Isso aqui é o A. E esse aqui é o menos A. Então, o período é o tempo que o bloco vai levar para sair daqui, vir até aqui e voltar aqui. Não importa o quanto que eu estique, se eu esticar mais ainda, de forma que o A seja maior ainda, ele vai ainda levar o mesmo tempo para sair e voltar para a mesma posição. Ela independe da amplitude, tá certo? Muito interessante, ó. O período só depender do M e do K e não depender da amplitude, por exemplo. Ok? Agora a gente vai falar sobre as componentes de x. Se x ela é uma função de tempo, né? X de t é uma função de tempo e esse x é uma posição, né? Então a gente pode encontrar outras componentes da posição, como por exemplo a velocidade e a aceleração, tá? Então só para reforçar, esse x de t vai ser a posição do bloco que está oscilando, tá? Então qualquer tempo que eu jogar aqui, eu vou encontrar a posição que o bloco vai estar, tá bom? Então, por exemplo, a primeira componente aqui é da velocidade. Da mesma forma que a gente fez lá nas equações da onda, né? Como é que a gente encontra a velocidade? Deriva uma vez. Quando eu vou derivar uma vez essa função, eu copio a constante A, derivada do cosseno é menos seno de quem está dentro da função. E agora eu multiplico pela derivada de quem está dentro, é o ômega. Certo? Então, isso aqui vai dar menos ômega a seno de ômega t. Isso aqui é velocidade, ok? Aceleração. Eu vou derivar a velocidade. Certo? Isso aqui é velocidade. Ou derivada duas vezes de x, tá? Mesma coisa. Então, vai ficar derivada disso aqui, eu vou copiar as constantes, ó. Sempre faço assim. Derivada do seno, quanto que é a derivada do seno? Derivada do seno menos o cosseno, certo? Então, vai ficar... derivada do seno, cosseno. Certo? E a derivada de quem está dentro é o próprio ômega. Então, isso aqui vai dar ômega com ômega, ômega ao quadrado, menos ômega ao quadrado, vezes o A cosseno de ômega t. Certo? É exatamente o que a gente tinha encontrado antes, né? Para aceleração. Ó, então, isso aqui é a velocidade e a aceleração é o menos ômega ao quadrado vezes o A cosseno de ômega t. Certo? Se eu substituir
esse A cosseno de ômega t aqui, eu vou encontrar, é o próprio x. Então, vai ficar, a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes o x, que é a nossa equação diferencial, tá certo? Então, as componentes da nossa função x é velocidade e aceleração, tá certo? Bom, vamos escrever nossa função x de t de uma forma mais generalizada, tá? Então, ela é a cosseno de ômega t, e aqui eu vou somar um ângulo qualquer, tá? Esse ângulo qualquer vai ser o φ. Existe uma demonstração um pouco mais rigorosa para se somar esse φ aqui no final, que eu preferi não colocar na nossa videoaula, tá bom? Eu posso até gravar uma outra videoaula para explicar essa soma do φ aqui, tá? Mas, por enquanto, entendam que esse φ é uma forma de você escrever a onda de uma forma mais generalizada. Por exemplo, o que seria o φ? Esse φ tem um nome, é chamado de fase inicial. Tá? É a fase inicial do oscilador. Se não tem φ, se não existe nada aqui somando o ômega t, a nossa função, ela começa assim, tá? Porque não vai ter essa parte, né? E aqui fica zero, então, né? Ó, aqui é t, então não tem essa parte, o t, zero, vai dar cosseno de zero, que é 1, uma vezes o a, vai dar o próprio a. Agora, se tem o φ, quando eu coloco zero aqui no tempo, vai ser cosseno de φ. Não vai ser cosseno de zero, vai ser cosseno de φ. E φ é um valor. Então, vai dar um número, o resultado do cosseno de φ sempre vai dar um número entre 1 e menos 1. Tá? Pode ser até que o φ seja quase zero e o cosseno desse quase zero dê 1. Mas esse φ aqui a gente não sabe, pode ser qualquer valor. Então, quando eu calcular o cosseno de φ, a minha função não vai obrigatoriamente começar em A, tá? Quando tem o φ, a minha função pode, sei lá, começar aqui, né? Então, você percebe que agora ela não começou em A. O A estaria aqui, ó. Ela começou aqui. Por quê? Porque tem a fase inicial, certo? Então, essa fase inicial aqui, ela deixa a nossa onda não, deixa a nossa função de uma forma mais geral. Pode ser zero, mas pode ser que não seja zero, tá bom? Então, se entender só isso, né, já tá bom, tá? Como eu já disse, tem uma forma mais rigorosa de entender esse φ aqui, mas eu não vou gravar nessa videoaula aqui de hoje. Então, vamos encontrar como calcular esse valor de φ baseado em umas condições iniciais, tá? Então, por exemplo, no tempo zero, no tempo t igual a zero, como que vai ficar nosso cosseno nosso x de t? Vai ficar x de zero igual a cosseno, aqui vai dar zero, né? Então, vai ficar cosseno de φ. Tudo bem? E como que fica a nossa velocidade, né? Eu apaguei já da lousa, mas a gente lembra lá que velocidade em t era dado como menos ômega a seno de ômega t. Certo? Então, agora eu vou fazer no tempo zero como que vai ser a velocidade. Então, v de zero é igual a menos ômega a seno de... Aí eu vou colocar esse v de uma forma mais genérica também, vou acrescentar o φ, tá bom? Então, vai ficar seno de φ, porque aqui vai dar zero. Então, a gente tem isso aqui, x de zero e v de zero.
Então, agora a gente tem tipo um sisteminha de duas equações, onde o que a gente quer encontrar é o φ. Como que a gente encontra esse φ aí, né? A fase inicial. Então, a gente tem que resolver esse sisteminha aqui. Para resolver esse sistema, a gente pode, já para ir mais rápido, né? A gente pega e divide essa por essa. Então, vai ficar esse x0 aqui, eu vou colocar assim, tá? x0 sobre v0. Vai ficar a cosseno de φ dividido por menos ômega a seno de φ. Esse a aqui corta com esse. E então, x0 v0 é igual a cosseno de φ sobre menos ômega seno de φ. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer... Dá para inverter um e inverter o outro, né? Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço, ó. Então, ó, eu vou inverter essa aqui e vou inverter a outra também. Menos ômega seno de φ sobre cosseno de φ. Que é seno de φ sobre cosseno de φ? Tangente de φ, certo? Isso aqui, ó, é tangente de φ. Então, V0 sobre x0, já vou passar o ômega dividindo, tá? Então, vai ficar menos ômega igual a tangente de φ. Mas não é a tangente de φ que eu quero o φ. Então, o φ vai ser um arco tangente de menos V0 sobre ômega x0. Então, o φ é isso aqui. Como é que a gente encontra o valor de φ, então? A gente precisa do valor da velocidade inicial e precisamos também do valor do x0, que é a posição inicial do oscilador, tá bom? Do oscilador harmônico. Se a gente tiver o valor da velocidade inicial e do posição inicial, basta ter o ômega também, que é a frequência angular do oscilador. Só jogar aqui, calcular, que a gente vai ter o valor do φ, tá certo? Esse V0 e X0 são chamados de condições iniciais do problema, tá? A gente precisa dos valores dele. Agora, a gente precisa também encontrar, ó, isso aqui então vamos guardar, né? Essa função aqui a gente deixa guardadinha aí, ela é importante. A gente vai usar ela também várias vezes, tá? Bom, como a nossa função, vou escrever ela de novo, né? Ela é assim, ó. A cosseno de ômega t mais o φ. Se eu ter as condições iniciais, vamos supor que eu tenha as condições iniciais de velocidade e x, posição, onde velocidade é diferente de zero, eu já perco a informação de qual é a aceleração, qual é a amplitude. Como assim? Olha só. Vamos pegar o nosso oscilador harmônico. Ó. Aqui é a posição de equilíbrio e aqui é a posição quando a mola está comprimida, tá bom? Aqui é a posição x igual a A. Agora, vamos supor que a minha condição inicial seja o seguinte. Neste momento em que eu ligar o cronômetro, ou seja, t igual a 0, o bloco está na posição A, ou seja, x0 igual a A. Essa é uma condição inicial. Agora, se ela está com x0 igual a A, eu sei também que a velocidade nesse ponto é zero. E é verdade, né? Eu estiquei aqui, soltei. Na hora que eu solto, a velocidade inicial dele, em t0, é zero. Então, ele estava em repouso antes. Então, a minha condição inicial, falando que o V0 é zero,
eu sei que a sua posição é a própria amplitude. Ok? Agora, quando esse V0 não é zero, né? Ou seja, ele tem velocidade, aí eu já não sei mais quem é o A. Eu já não sei mais quem é o A. Para esse V0 ter velocidade, né? Não é essa condição inicial aqui. Que condição inicial que é? É uma condição, por exemplo, quando o bloco, por exemplo, aqui, né, ó. Deixa eu desenhar mais apertadinho aqui. Então, aqui seria a mola totalmente esticada. Aqui. Mas, para ele ter V0 diferente de zero, o bloco ele já deveria estar aqui, com uma certa velocidade. O V0 aqui é diferente de zero. Aí, então, ele tem velocidade, V0 é diferente de zero. Aí, agora, o x0 não vai ser A. Porque o A seria aqui, ó. Seria o bloco nessa posição. Onde a velocidade é igual a zero. A velocidade inicial. Mas a velocidade inicial não é zero. Então, ele tem uma posição que é diferente do A. Então, baseado nas condições iniciais, onde a velocidade inicial é diferente de zero, e o x0 é diferente de A, nós não sabemos quem é o A. Então, a gente vai encontrar o valor de A baseado nessas condições iniciais, tá bom? Então, vou até escrever aqui. Condições iniciais onde a velocidade inicial é diferente de zero e o x0, que é a posição inicial, também é diferente de A. Se o x0 for A e a velocidade inicial for zero, joga aqui para você ver. Velocidade inicial igual a zero. Arco cosseno de zero, o φ vai dar zero. Então, a minha função não vai ter isso aqui, ó, vai ser assim, ó. Que é aquela primeira função que eu estava escrevendo sempre, que ela começa exatamente assim, né? Mas, se isso aqui é diferente de zero e esse aqui é diferente de zero, o φ não vai ser zero mais. Ele vai ter um valor aqui e a minha função não começa bonitinha no A, ela vai começar um valor diferente aqui, ok? Então, vamos encontrar quem é esse A aí. Então, a gente tinha um sisteminha, né? A gente tem... Tinha não, a gente ainda tem esse sistema aí, que é x de 0 igual a cosseno de φ, e o v de 0 igual a menos ômega a seno de φ. Agora, quem que a gente tem que isolar é o A, tá? Então, a gente tem que encontrar o valor de A. Como é que a gente encontra o valor de A agora resolvendo esse sistema? Antes eu resolvi o sistema isolando o φ, né? Nossa, ficou horrível esse φ aqui. A gente isolou o φ e agora a gente vai ter que isolar o A. Já para adiantar o nosso trabalho aí, ganhar tempo, eu vou elevar ao quadrado isso aqui e vou elevar ao quadrado aqui. Então, vai ficar x0 ao quadrado igual a ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. E embaixo vai ficar v0 ao quadrado. Aqui, como eu vou levar ao quadrado, vai ficar positivo, né? Ômega ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar as duas funções. Vou somar a de cima com a de baixo. Então, vai ficar x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado, que é igual a ômega ao quadrado, seno ao quadrado de φ, mais, vou apagar aqui, e ao quadrado
cosseno ao quadrado de φ. Certo? Somei diretamente as duas funções. Eu vou isolar nessa aqui de cima o cosseno. Então, fica cosseno ao quadrado de φ vai ser igual x0 ao quadrado sobre a ao quadrado. E nessa outra aqui, eu vou isolar o seno, tá? Então, aqui vai ficar seno ao quadrado de φ, que é igual a V0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Então, eu tenho agora essa e essa. E agora eu vou somar as duas, porque como está cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, eu sei que se eu somar tudo dá 1, não é isso? Então, ó, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ é igual, né, cosseno mais o seno é igual a isso, x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais isso aqui, v0 ao quadrado, ômega ao quadrado. E isso aqui dá 1, tá? Então, vai ficar assim, né? 1, que é igual a x0 ao quadrado sobre o a ao quadrado, né? Mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado a ao quadrado. E agora, o que eu posso fazer? Eu vou colocar 1 sobre a ao quadrado em evidência, porque tem aqui e tem aqui. Então, vai ficar 1, que é igual a 1 sobre a ao quadrado, que multiplica quem? x0 ao quadrado sobre 1, né? Mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Fecha aqui. E agora esse a eu passo multiplicando. Então, vai ficar a ao quadrado, que é igual a x0 ao quadrado, mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Tira a raiz de todo mundo aqui, ó. x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Então, essa equação permite a gente encontrar qual é a amplitude quando existe o φ. Ou seja, quando velocidade inicial é diferente de zero e quando o x0 for diferente de a, né? Obviamente, diferente de a. Certo? Olha que interessante. Se a velocidade inicial for zero, ou seja, se ele esticou e soltou naquele momento que ele esticou, isso aqui vai dar zero, a vai dar raiz de x0 ao quadrado. x0 ao quadrado corta a raiz com raiz, o a vai dar igual a x0. E é verdade, né? A posição inicial é a própria amplitude, ok? Então, essa equação para a amplitude e aquela outra equação para a fase inicial da onda. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, tá? Qualquer dúvida, mandem lá no grupo, tá? Façam uma atividade e me entreguem por e-mail. Então, até a próxima aula.